Decreto 7.508 de 2011, a regulamentação do SUS. Então esse decreto é um dos decretos que são mais cobrados aí, dentre as legislações mais cobradas na prova do IBAN, e é super importante a gente entender alguns detalhes dessa legislação. Então existem alguns tópicos que são super importantes de estar memorizando para você conseguir bem nas respostas. Então o decreto 7.508 de 2011, ele tem algumas palavras-chave, que vai desde a organização do SUS, planejamento, assistência à saúde e articulação interfederativa. Esse decreto ele foi estabelecido para regulamentar a Lei 8080. É uma complementação de várias lacunas que ficaram na Lei 8080, principalmente com relação ao planejamento e como deveria ser melhor operacionalizado o SUS. Então, na coluna da direita existem algumas palavras que são chaves que devem ser sempre estudadas e memorizadas para que você possa ir bem na prova. Essas palavras que ficam do lado direito: região da saúde, contrato organizativo de ação pública de saúde, porta de entrada, comissões intergestores, mapa de saúde, rede de atenção à saúde, serviços especiais de acesso aberto, protocolos clínicos terapêuticos. Essas são palavras-chave em que as questões do decreto 7.508 sempre vão estar sendo cobradas nas provas. Então, essa lei, esse decreto veio para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, e dá uma responsabilidade aos municípios que não estava tão específica na Lei 8080. Então, esse decreto ele vem para mostrar ainda mais a importância da descentralização. Então, os municípios terão algumas tarefas importantes, como garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso, orientar e ordenar os fluxos. Então, cabe ao município estabelecer os fluxos que vão ser seguidos na atenção básica, através da atenção básica, monitorar o acesso da população aos serviços e também ofertar regionalmente. Então, o decreto 7.508 ele estabelece a organização do SUS em regiões de saúde, sendo essas instituídas pelo Estado em articulação com os seus municípios, que representam o espaço privilegiado de gestão compartilhada da rede de ações e serviços de saúde, e tem alguns objetivos, que é garantir então o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, constituída por ações e serviços de atenção primária, vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada. Aqui temos alguns termos chaves, como região de saúde, que ela é instituída pelo Estado em articulação com os municípios e é um espaço de gestão compartilhada da rede. Então vai haver discussões em relação à gestão dentro dessas regiões de saúde. E o importante dessas regiões é que vai garantir o acesso resolutivo, ou seja, vai resolver o problema da população, e também dentro da rede tem como principal objetivo estar uma organização em rede para ter qualidade, para resolver então essas questões voltadas à assistência à saúde. Então, para termos uma rede de saúde, ela precisa ter alguns serviços específicos de atenção primária, vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Então, esses são os componentes da rede de saúde. Também a organização do SUS visa efetivar o processo de descentralização com responsabilização compartilhada. Então, todos os entes federativos vão partilhar dessa responsabilidade e vai favorecer a ação solidária e cooperativa entre todos esses entes federados. E a região de saúde, através dessa organização em regiões de saúde, o objetivo é reduzir as desigualdades loco-regionais por meio da conjugação interfederativa de recursos. Então, quando a gente tem uma região e dentro dessa região a gente tem, por exemplo, alguns municípios com diversas necessidades, os municípios que estão articulados, eles vão conseguir suprir a demanda do outro. Então, por isso que existe uma pactuação na rede para que todos possam ser atendidos. Seguem então alguns conceitos importantes, que são
muito cobrados, então, nessas provas do IBAN com relação ao decreto 7.508. Então, nós temos as regiões de saúde, que é um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes. Então, quando a gente pensa em região de saúde, a gente pensa num espaço geográfico, vamos pensar num mapa que tem municípios, e esses municípios eles fazem limite, as suas fronteiras são limítrofes, né? Um município está perto do outro. E como é que se estabelece então essa parceria entre os municípios? Ele é delimitado então a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e redes de comunicação e infraestrutura de transportes. Esses transportes precisam ser compartilhados entre os municípios com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Então, para que a organização dos serviços, para que tudo possa ser executado, é necessário ter essas particularidades entre os municípios que compõem uma região de saúde. O outro termo super importante é o contrato organizativo de ação pública de saúde. Então, o que é o contrato organizativo? Então, o contrato organizativo da ação pública de saúde, ou COAP, que é a abreviação, é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde nessa rede regionalizada e hierarquizada. Então, quando os municípios que fazem parte de uma região de saúde eles vão estabelecer acordos, esses acordos eles precisarão estar em contrato, e esse é o contrato organizativo de ação pública. Tá? Então, o que vai estar nesse acordo, né? Vão estar a definição das responsabilidades de cada um, os indicadores e metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações de serviço de saúde. Então, assim, os municípios que compõem então essa região de saúde, eles vão se reunir, os seus representantes, e quando para que se forme, estabeleça esse contrato, né, é feito então esse acordo entre esses gestores, estabelecendo documentalmente, para que eles possam saber exatamente o que cada um vai fazer. Então não é uma coisa que é feita de qualquer forma, é um processo legal que precisa ser estabelecido para que todo mundo saiba o que tem que fazer dentro dessa região, tá? Outro termo que é muito utilizado nas provas são as portas de entrada. Toda vez que você vê portas de entrada como definição em questões, você pensa nos serviços de atendimento inicial à saúde do usuário. Então é por onde o usuário ele vai entrar na rede. Tá? Então é a porta de atendimento inicial, e daqui a pouco a gente vai ver quais são essas portas de atendimento inicial. As portas elas já existem, e os municípios, os entes federativos podem criar novas portas de entrada, como previsto no decreto. Nós temos as comissões intergestores, né, que são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição de regras da gestão compartilhada. Então a gestão compartilhada depende da discussão desses entes federativos, e esses entes federativos então se organizam em comissões para fazer os pactos consensuais. Tá? O mapa de saúde, enquanto nós temos a região de saúde como espaço geográfico, o mapa de saúde é a descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos, das ações e serviços de saúde que são ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, e deve-se considerar também a capacidade instalada existente, os investimentos, o desempenho aferido a partir dos indicadores do sistema. Tá? Então o mapa de saúde é como se eu tivesse um mapa dizendo onde que ficam as clínicas, onde ficam as UPAs, onde ficam o SAMU, tanto da parte pública quanto da parte privada. Nós temos uma distribuição de todos os recursos, desde humanos, materiais, os equipamentos, todos vão estar, tem que estar descritos, né, neste mapa de saúde. Temos a rede de atenção à saúde, que é o conjunto de ações e serviços de saúde
articulados. Então essa palavra é super importante na definição de rede de atenção à saúde. Então é um conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidade crescente. Quando a gente fala de complexidade crescente, nós estamos falando de baixa, média e alta complexidade. Qual é o objetivo da rede de atenção à saúde? Garantir a integralidade da assistência à saúde. Então o indivíduo, uma vez que entra na rede, ele vai ter que, em todos os pontos das suas necessidades, eles vão precisar ter como garantia no final a integralidade da assistência. Ele precisa ser assistido no todo, conforme todas as suas necessidades. E esse é o principal objetivo da rede. Tá? Então, uma vez que o indivíduo entra na atenção básica e ele precisa ser atendido numa especialidade, a rede vai fazer os devidos encaminhamentos para garantir então esse princípio da integralidade. Tá? Outra definição, nós temos os serviços especiais de acesso aberto, que são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Então, pacientes, por exemplo, que são portadores de tuberculose, hanseníase, ou um paciente que tem uma infecção importante, uma atividade, ou teve um agravo laboral. Então, são serviços específicos para necessidades específicas. Então, são serviços especiais de acesso aberto. Outro tópico importante é o protocolo clínico e diretriz terapêutica. O que é esse protocolo clínico e diretriz terapêutica? É um documento, literalmente um documento, que vai estabelecer, esse documento vai guiar o profissional de saúde nas condutas, o profissional médico, o profissional enfermeiro, os profissionais que atuam no tratamento dos pacientes vão ter esse protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas justamente para guiar o seu atendimento. Então o SUS ele estabeleceu esse protocolo para que todos possam seguir a nível nacional. Então para que serve então o protocolo clínico e diretriz terapêutica? Para estabelecer então nesse documento os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então nós temos um documento que vai nortear todo o trabalho dos profissionais de saúde, especialmente os gestores. Então, o SUS, ele então no artigo 3º, do decreto da Lei 8080, estabelece então que são ações, o SUS ele vai, através das ações e serviços de promoção, proteção à saúde e também recuperação, que vão ser executados pelos entes federativos, direto ou indiretamente, e também deve ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada, são características então desse sistema. Tá? Então, os serviços eles devem garantir promoção, proteção e recuperação. Esses entes federativos vão executar, seja de forma direta ou indireta, esses serviços. E esses serviços eles precisam estar organizados de forma regionalizada, através das regiões de saúde, e de forma hierarquizada, níveis de baixa, média e alta complexidade. Sendo que o serviço privado, de iniciativa privada, ele vai atuar de forma complementar. Tá? Então a gente viu que as regiões de saúde são um mecanismo importante na articulação da rede. Então eu preciso ter uma região estabelecida. E aí, para concurso, o que é importante? A gente definir e entender com clareza o que é uma região de saúde. Então a gente já viu agora há pouco lá no termo, então repetindo aqui embaixo, que então é um espaço geográfico contínuo com agrupamento de municípios. E aí estabelece alguns critérios para que esses municípios eles se agrupem e formem um espaço geográfico, uma região de saúde. Essa região de saúde ela pode ser interestadual, como disposto no inciso 2º.
né? Por exemplo, se eu tenho dois municípios que fazem limite, né, num estado com o outro, esses municípios, se as características forem determinadas como a gente vê no artigo, no inciso 1º, eles podem compor uma região de saúde, porém os estados respectivos vão fazer essa pactuação, tá? Então vai se estabelecer aí essa parceria. Então também cada município ele só pode compor uma região de saúde, tá? Então eu não posso, um município ele não pode pertencer a duas regiões de saúde, é somente uma. Então, para a questão de prova, essa palavra única é super importante. Então, cada município poderá compor apenas uma única região de saúde. Então, aqui a gente tem o estado de São Paulo. Cada corzinha dessa aí no mapa é uma região de saúde. A gente faz parte da região 4, né, da RS4, que é a Baixada Santista, composta por 9 municípios. E aí a gente vê ao longo do mapa, todos os municípios que fazem fronteira compõem uma região de saúde. E aí é onde todos os serviços então são articulados entre si, tá? Então as regiões de saúde são instituídas pelos estados, né, com articulação com os municípios, seguindo as diretrizes gerais da Comissão Intergestora Tripartite. Existem então as regiões de saúde interestaduais, onde os municípios são limítrofes, né, entre os estados, e é um ato conjunto dos respectivos estados que fazem então a fronteira, e deve ter uma articulação com esses municípios. E as regiões de saúde em áreas de fronteira com outros países também podem formar uma região de saúde, só que aí são relações internacionais entre os países, tá? Então está previsto isso no decreto. Com relação às regiões de saúde, existem alguns requisitos mínimos para então se formar uma região de saúde. É necessário ter um serviço organizado de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. Isso aqui é muito importante, gente, porque existem questões que cobram quais são os requisitos mínimos para se formar uma região de saúde. Então anotem que são esses os 5 requisitos conforme previsto no artigo 5º do decreto para se compor uma região de saúde, tá? E então as regiões de saúde elas vão ser uma referência também para as transferências de recursos entre os entes federativos e devem ser compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas. Esses entes federativos então definirão os seguintes elementos em relação às regiões. Esses entes federativos que vão organizar e vão formar essas regiões, tá? Eles vão estabelecer os limites geográficos da região de saúde, também a população usuária dessa região e que vão participar dessas ações e serviços, o rol de ações e serviços que vão ser ofertados nessa região, e as responsabilidades, os critérios de acessibilidade e a escala para a conformação do serviço. Então, são os entes federativos que fazem parte então dessa região que vão estabelecer todos esses pontos para a formação e o melhor funcionamento da rede. Um outro termo então que a gente tem que guardar, que eu já falei lá no comecinho, é o mapa de saúde, que é a descrição geográfica então da distribuição de todos os recursos humanos, das ações e dos serviços, e que vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos. Então o mapa de saúde, isso cai bastante em prova, ele orienta o planejamento integrado dos entes federativos. Então se eu sei onde estão os meus serviços, tanto particular quanto ofertados pelo SUS, eu consigo estabelecer o meu planejamento para essas ações. Então o mapa ele é uma ferramenta que deve ser utilizada sempre para apontar geograficamente a distribuição dos recursos humanos e das ações e serviços que são ofertados pelo SUS e também pela iniciativa privada. E para sua colaboração deve considerar as entidades culturais, sociais e econômicas, as necessidades de saúde, a capacidade instalada existente, a economia de escala, investimentos e desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema, segundo as metas que são estabelecidas,
né, naqueles acordos. Então, para contribuir e orientar o planejamento integrado entre os entes federativos. Então, o mapa de saúde, ele realmente dá um grande suporte, um grande apoio para os gestores na hora de definir como vai ser distribuído os recursos. Então, por isso a gente precisa ter tudo mapeado. Então, quando a gente fala de hierarquização, a gente está falando dos níveis de complexidade. Então, o acesso sempre aos serviços de saúde vai acontecer pela atenção primária, tá? E aí a atenção primária ela vai precisar garantir o acesso universal, igualitário e ordenado, né, na rede. Vai sempre se iniciar pelas portas de entrada e completa-se na rede regionalizada conforme a complexidade do nível de assistência que esse paciente, que esse indivíduo, que essa comunidade vai precisar, tá? Quais são as portas de entrada que nós teremos, então? Que vocês precisam guardar, que também cai bastante na prova e dá muita pegadinha. Então, são 4 as portas de entrada. Então, são os serviços de atenção primária, organizado, funcionando, os serviços de atenção de urgência e emergência, o serviço de atenção psicossocial, né, o funcionamento dos CAPs e os serviços especiais de acesso aberto. Então, se cair na prova quais são as portas de entrada, são essas 4 as portas de entrada. Podem ser criadas, então, novas portas de entrada. Essas portas de entrada, então, dependem das características da região de saúde. Precisa ter uma justificativa técnica para criar uma nova porta de entrada e devem estar de acordo, né, nas compactuações das comissões intergestoras, tá? O acesso ele é universal e igualitário, então, aos serviços de atenção primária à saúde, né? Deve ser ordenado, então, pela atenção primária. Ele deve ser fundado, né? Então, ele deve ter o fundamento principal deve ser através da avaliação da gravidade de risco individual e coletivo, e precisa ter critério cronológico para se movimentar dentro dessa rede. Tem algumas especificidades, que são algumas pessoas que têm proteção pela lei, né? Que são pessoas que têm uma proteção especial, como as crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, que vão ter uma certa proteção especial. E embaixo, dentro da legislação, também existe direcionamento para as questões dos indígenas, que possuem regras especiais, tá? Os usuários, eles terão garantida aí, então, a continuidade do cuidado nos serviços, nos hospitais e em outras unidades que são integrantes da rede de atenção de acordo com a respectiva região que ela compõe. Então, a continuidade do cuidado vai ter que ser garantida. Nesse serviço de atenção básica, a partir do momento que ele entra na UBS, ele é referenciado para outros serviços, onde ele vai ser acompanhado, deve ter garantia de cuidado nos hospitais, ou seja, uma vez que o paciente ele entra na porta de entrada, ele é atendido na atenção básica e ele vai ser encaminhado para uma especialidade ou para o hospital, o cuidado precisa ser contínuo, né? E as regras de continuidade, elas são, então, estabelecidas pelas comissões intergestoras. Então, para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado, os entes federativos eles precisam garantir a transparência, a integralidade, a equidade no acesso e aos serviços de saúde, né? Então, as ações dos serviços de saúde, então ele deve garantir todos esses princípios, né, de transparência, integralidade e equidade. Ele deve ordenar, esses entes federativos devem orientar e ordenar os fluxos de ações dos serviços de saúde, monitorar o acesso às ações dos serviços de saúde e ofertar regionalmente as ações dos serviços de saúde. Então, o principal deles, dos entes federativos, é o município. O município ele deve garantir esse acesso para todas as pessoas, porque a porta de entrada é a atenção básica. O planejamento de saúde, que é um daqueles tópicos, né, que fazem parte, uma das características do Decreto 7.508 é a importância do planejamento da saúde. Ter metas, ter diretrizes, ter um plano que vai se seguir
para ser avaliado posteriormente. Então ele deve ser ascendente integrado, do nível local até o federal, então desde o município até o estado e a União precisam ter um plano. Devem ser ouvidos os respectivos conselhos de saúde para o planejamento da saúde. Então o planejamento não pode ser feito sem a presença do conselho, porque, lembra, os conselhos de saúde, ele é composto por usuários, e o usuário precisa ser ouvido. 50% da composição dos conselhos de saúde é dos usuários do SUS. Então o planejamento não pode ser feito sem esses usuários. E deve ter compatibilidade em relação às necessidades. Devem ser criadas políticas de saúde. E sempre avaliado também, uma coisa que é até controverso, é a disponibilidade de acordo com os recursos financeiros. Então deve haver um equilíbrio para se fazer um excelente planejamento de saúde. Então o planejamento de saúde é obrigatório e é responsabilidade dos entes públicos fazer esse planejamento. E o planejamento de saúde, importante destacar, ele é um indutor de políticas de saúde para a iniciativa privada. Então, planos de saúde não quer dizer convênio médico. Plano de saúde são os planos que devem ser elaborados pelos entes federativos. Então é um planejamento integrado entre eles, devem conter metas de saúde, e o Conselho Nacional de Saúde vai estabelecer as diretrizes para a elaboração de acordo com as características epidemiológicas, e também a organização nos entes federativos e nas regiões de saúde. Então os planos de saúde vão seguir esse caminho. O planejamento de saúde, então, vai avaliar os serviços e as ações da iniciativa privada, a título de complementar ou não. Vai estar incluído nos mapas de saúde regional, estadual e nacional. E esses mapas de saúde vão ajudar o que no planejamento? Na identificação das necessidades de saúde daquela região onde está sendo elaborado o planejamento. Vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos. Lembra, o mapa de saúde é o quê? É como está distribuído todos os serviços. Então ele vai orientar esse planejamento e também vai contribuir para o estabelecimento de metas de saúde. Então o planejamento de saúde depende de metas. Planejamento precisa ter metas. Então os mapas de saúde ajudam no estabelecimento de metas. Se eu olho o meu mapa de saúde, eu tenho poucos especialistas, eu tenho poucos hospitais, eu tenho poucas unidades básicas de saúde, então eu vou estabelecer metas para atingir o maior número de população através da organização de outros serviços dentro desse mapa. E as comissões intergestoras bipartite, elas vão participar das etapas do processo e dos prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Então as comissões intergestoras bipartite auxiliam no planejamento de saúde em relação ao que é feito pelos municípios. Um outro termo que é super importante, que vem aí dentro do Decreto 7.508, é a RENASES. Então o que é a RENASES? A RENASES é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então eu tenho todos os serviços que são ofertados pelo SUS estão nesse documento. Então representa o conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde oferecidos pelo SUS a toda a população, para atender a integralidade da assistência à saúde, cujo acesso se efetivará naquelas redes de atenção que eu falei agora há pouco nas aulas. Então é super importante ter a RENASES, porque ela vai mostrar quais são os serviços que eu tenho disponíveis, e aí eu vou olhar para o meu mapa de saúde e vou incluir lá no mapa de saúde o meu rol, dentro do meu rol de serviços, o que eu posso disponibilizar para a minha população, né, para garantir essa integralidade, e cujo acesso se efetivará então nas redes de atenção à saúde. Baseado também em critérios de referenciamento. Então os serviços eles vão para que as pessoas possam frequentar, depende dos critérios de referenciamento, fundamentados em normas e protocolos, e nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS. Então vocês veem que todos aqueles termos que a gente viu no Decreto 7.508 acabam conversando entre si, um está interligado ao outro.
O outro termo é RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, né, de medicamentos essenciais. Compreende então a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Então a Renases traz a relação de serviços e a RENAME traz a relação de medicamentos essenciais que vão ser utilizados no tratamento dos pacientes no SUS, tá? Então os estados, o Distrito Federal e os municípios podem definir medicamentos de forma suplementar à RENAME. Então eu posso colocar, além da RENAME, eu posso definir alguns outros medicamentos para atendimento de situações epidemiológicas específicas, respeitadas as responsabilidades dos entes federativos, conforme análise e recomendação então da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é o CONITEC. Também solicitar a incorporação e alteração de tecnologias em saúde para complementar a Renases no âmbito estadual e municipal. E para concluir aí nós temos o protocolo clínico terapêutico. O protocolo então é um documento, como já foi falado, que vai estabelecer todos os critérios para diagnóstico da doença ou de agravo à saúde e o tratamento, né, que vai ser preconizado, os medicamentos e os demais produtos apropriados quando couber. Também as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Tudo isso tem que estar nesses protocolos. Eles são baseados em evidência científica, em critérios de eficácia, de segurança, de efetividade, de custo e efetividade das tecnologias recomendadas. Então o protocolo clínico terapêutico ele vai auxiliar nas condutas. O que eu gostaria que vocês vissem? Vocês podem ver aqui que no material que eu disponibilizei para vocês, esse em PDF, tem os links que, se você clicar, vai diretamente lá para os arquivos da RENAME e da Renases, né, e o protocolo clínico terapêutico. O que é importante falar sobre eles aqui? Eles têm um período aí de validade, tá? E eles têm um período de renovação. Aqui tem nesse quadrinho eu tenho a diferença entre Renases e Renames, né? Então o Renases então é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde e a RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos. Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência, então é o que significa a Renases, e a RENAME é a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento das doenças ou de agravos. O Ministério da Saúde então vai disponibilizar a Renases em âmbito nacional de acordo com as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestora Tripartite. Guardem bastante isso, tá? Então qual é a comissão que ajuda no âmbito nacional a dispor pelo Ministério da Saúde a Renases? É a Comissão Intergestora Tripartite. E a RENAME ela é acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, o FTN, né, que subsidiará a prescrição e a dispensação e o uso dos medicamentos. A Renases, tanto a Renases quanto a RENAME, elas são atualizadas a cada 2 anos, tá? Então o Ministério da Saúde vai consolidar todas as publicações e as atualizações, tá? Então no caso da RENAME, além da RENAME, também vai atualizar o Formulário Terapêutico Nacional e os protocolos. A Renases ela também estabelece pactos dos entes federativos nas comissões intergestoras, mostrando as responsabilidades de cada um. E Estado, Município e Distrito Federal, com relação a Renases, tem relações específicas e complementares de ações de serviço de saúde. E a mesma coisa acontece a nível da RENAME. Estado, Município e Distrito Federal vai mostrar relações específicas e complementares de medicamentos. Eles podem acabar adicionando, tá? Bem, então nessa aula que eu compartilhei com vocês, eu expliquei os principais termos, como a gente vê lá no comecinho, né?
que são super importantes vocês estarem guardando. Esses dois slides, né, conceitos importantes, são slides que vocês precisam decorar, porque a maioria das questões são colocadas e vocês precisam conhecer as entrelinhas disso. Esse documento está baseado no que? Na legislação. Qual é a legislação? Decreto 7.508. O IBAN, novamente, costuma cobrar muito essa legislação nas provas, tá? Então, eu aconselho vocês a darem uma estudadinha na aula, dar uma estudadinha no material teórico e fazer os exercícios, tá? Que foram postados na apostila, para poder ter aí uma memorização dessa parte do decreto 7.508, ok? Até a próxima aula.